Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, amigo Major Bento Loureiro, senhores colegas da administração, senhores vereadores e demais autarcas, magnífico reitor da Universidade Fernando Pessoa, professor Dr. Salvato Trigo, excelentíssimo senhor diretor da Administração da Região Hidrográfica do Norte, engenheiro Pimenta Machado, excelentíssimos senhores representantes das Águas de Gondomar S.A. e das Águas do município do Porto, minhas senhoras, meus senhores, a Lipor é uma empresa 100% detida pelas câmaras municipais da região do Grande Porto, que por vocação e por mandato dos autarcas que a dirigem, sempre apoiou projetos, ações e iniciativas de valorização do espaço onde desenvolve a sua atividade de gestão de resíduos e de valorização dos cidadãos que aqui habitam ou trabalham. Esta é a vocação de serviço público que está contida na nossa missão e que a visão da organização exprime de um modo muito evidente. Onde quer que estejamos, queremos ser marca de referência na área do ambiente. Ser uma marca de referência é para a Lipor não esquecer que o Rio Tinto corre à larga das nossas instalações em cerca de 200 metros dos 12 km de extensão do rio e que este precisa de não ser esquecido. Já em 2000, pudemos apoiar as iniciativas de poluição e de valorização do Rio Tinto, elaborando um conjunto completo de estudos e projetos que entregamos às autarquias da sua bacia. Hoje estamos aqui para nos unirmos de novo com o mesmo objetivo, apoiar a despoluição e valorização do Rio Tinto. Agradeço à Universidade Fernando Pessoa a sua disponibilidade para este importante trabalho, agradeço aos parceiros a sua cooperação e faço votos para que dentro de breves anos todos nós nos possamos orgulhar de termos contribuído para um Rio Tinto despoluído, um Rio Tinto fonte de vida. Obrigado a todos. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Lipor, restantes membros da Administração, senhores Presidentes de Câmara, senhores Vereadores, senhores Presidentes do Conselho de Administração das Águas do Porto e de Gondomar, senhor Presidente da Administração Hidrográfica, senhores Presidentes de Junta, senhores Professores, minhas senhoras e meus senhores, da parte da Universidade Fernando Pessoa, para dizer, sublinhando, o nosso prazer e o nosso empenhamento no protocolo que acabamos de firmar. Este protocolo inscreve-se no âmbito das atividades que nós desenvolvemos na Universidade, no chamado Projeto Ambulatório de Ambiente e Saúde, cujo gestor está aqui presente, os doutorais, e a equipa, uma parte da equipa da Universidade, as professoras Teresa de Jesus, a professora Ferreira e a professora também Cristina. Outros membros da equipa não estão aqui, mas fazem parte empenhada deste processo e do que nós aqui estivemos aqui a assinar, foi a assinar em nome do futuro. E em nome do futuro e dos problemas estruturais que o nosso país tem que enfrentar e que resolver. Não estivemos aqui a fazer qualquer ato político, uma cosmética para a fotografia, como dizia o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, embora, enfim, as fotografias sejam sempre uma parte da memória dos povos,
Mas o que estamos aqui a tratar é, de facto, de questões que são questões estruturais que têm condicionado o desenvolvimento do nosso país. Na apresentação que aqui foi feita, a doutora citou um dos principais mentores do chamado desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável faz-se fundamentalmente cultivando as pessoas. Quem faz o desenvolvimento são as pessoas, mas o desenvolvimento só é sustentado se as pessoas forem cultas. Cultas para quê? Para respeitar a terra. Os povos definem-se na sua civilização, na sua evolução cultural, pela forma como cuidam dos mortos e pela forma como tratam dos vivos. E cuidar dos mortos sempre foi, na história da humanidade, um símbolo fundamental do que é a nossa relação com a transcendência, ou seja, a nossa relação com o futuro. Porque no futuro, todos nós seremos mortos. E, portanto, a forma como nós tratarmos do futuro é a forma como nós respeitamos os mortos. E cuidar dos vivos enquanto eles usufruem da terra. Porque filhos da terra são e para a terra vão lutar. E, portanto, é a obrigação de nós todos, nesta viagem que fazemos entre o nascimento e a morte, cuidar da terra. Cuidar da terra não significa castigar os homens por terem nascido num determinado espaço territorial. Ao contrário, significa usufruir essa terra, procurando tirar dela aquilo que é essencial, que é o seu próprio sustento. Ou seja, satisfazer a sua necessidade básica, fundamental, que é alimentar-se. Mas não há desenvolvimento sustentável sem pessoas bem alimentadas. E, portanto, não há desenvolvimento sustentável sem pessoas saudáveis. E o que nós estamos aqui a tratar é justamente de tentar resolver a montante dos problemas, uma das causas fundamentais da maior parte das nossas patologias, ou seja, das nossas doenças. Todos nós sabemos que a saúde depende em 87%, ou talvez um pouco mais, justamente da chamada qualidade ambiental. E a qualidade ambiental é esta relação que nós estabelecemos com o território onde vivemos, com o território onde habitamos, com os espaços onde convivemos. Só 13 a 15% das causas das doenças são, digamos, de caráter genético, se quisermos dizer assim. Porque o resto são adquiridos. O que nós estamos aqui a falar é de tentar contribuir para despoluir um ambiente, neste caso um rio, Rio Tinto, rio, enfim, importantíssimo na nossa própria história, enquanto membros plenos desta Península Ibérica e durante toda esta reconquista cristã que teve nas terras da Maia, que antigamente tudo isto eram terras da Maia, e no couto de Vila do Conde, uma importância significativa. O que nós estamos aqui é tentar também, ao fazermos o trabalho pela via da universidade, restaurar a memória. Restaurar a memória é saber justamente onde é que estamos, que território é este, quem é que já o habitou, quem foram as pessoas nossas antepassadas que aqui deixaram desde o seu sangue ao suor do seu trabalho. Porque respeitar o passado é a única forma que nós temos de melhor compreendermos e prepararmos o futuro. Neste presente, que é um presente neste momento difícil, todos nós estamos a senti-lo, mas que por vezes se torna mais difícil pela incapacidade, não do povo, porque o povo é bom, mas pela incapacidade dos chefes. E nós temos que olhar para isto de frente. E a Universidade de Fernando Pessoa não está habituada a assinar protocolos para as fotografias, está habituada a fazer. E não porque seja uma universidade diferente das outras, mas porque é uma universidade que compreende que a função de uma universidade, neste tempo mais do que outrora, é contribuir decididamente para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma universidade que não pensa assim, para além de não ter absolutamente interesse nenhum, se for pública devia fechar, porque está a estragar o esforço do nosso trabalho, com o qual pagamos impostos, e impostos esses que são necessariamente mal utilizados. E esta questão nós temos que encarar de frente, num momento de carestia como este. Não podemos continuar a estragar dinheiros que são o fruto do nosso imposto, o fruto do nosso trabalho. O Sr. Presidente da Câmara focou aqui a questão do Hospital-Escola da Universidade em Gondomar. Eu dou-lhes só uma nota como cidadão, não é como responsável pelo hospital, como cidadão que somos todos. Eu estou cansado de
olhar para a gestão pública deste país, extravagante, estragadora e desrespeitadora daquilo que é o fruto do nosso trabalho. O Estado, e eu para mim o Estado não é uma entidade abstrata, o Estado somos nós todos, somos coniventes em estarmos a transferir do orçamento do Estado 90 euros para a rede pública de hospitais, que é quanto o Estado transfere por cada consulta que se dá num hospital público. No Hospital da Universidade de Fernando Pessoa, nós fazemos uma consulta por 35 euros. Pergunto que necessidade existe para pagar 90 euros por uma consulta. Chama-se a isto estragar. Chama-se a isto andar, de facto, a desrespeitar o sacrifício que nós todos fazemos para contribuirmos para o bem comum. E isto tem que acabar. Tem que acabar. Em 2008, certamente saberão que o Presidente, na época do Banco Central Europeu, fez uma afirmação que na época toda a gente levou muito a mal. Quando disse que se Portugal conseguisse reduzir o nível da sua corrupção para 10%, passava a ter o mesmo nível da Finlândia. E isto tem que nos fazer pensar. Nós não podemos andar aqui a assobiar para o ar, fazer de conta que está tudo bem, porque não está. E as universidades, e é por isso que eu estou aqui, têm a obrigação de, como fábricas de cidadãos que têm de ser, preparar as pessoas, cultivá-las para compreenderem que não podemos continuar neste lamaçal. Porquê? Porque o resultado do lamaçal, quem vai ser com ele salpicado, vão ser os nossos filhos e os nossos netos. E nós temos a obrigação, que herdamos a terra, de deixar para os filhos e para os netos, com respeito à terra que também nos coube em sorte. E isto é, evidentemente, uma questão essencialmente de ambiente. É uma questão de percebermos que as questões ambientais, que em determinado momento substituíram, como sabem, a orfandade do marxismo, quando caiu o muro de Berlim, obviamente havia todo um discurso político orientado em função desse meridiano chamado Cortina de Ferro. Terminada a Cortina de Ferro, agarraram-se às causas ambientais para substituir a orfandade desse discurso político. O ambiente é uma questão de política pública e, portanto, não é uma questão de política partidária. É uma questão de política que nos diz respeito a todos nós. E por isso mesmo de saúde pública. E é de saúde pública que eu, obviamente, estou aqui a falar e foi por isso que eu assinei este protocolo para que o nosso projeto ambulatório de Ambiente e Saúde possa dar o contributo, através dos nossos professores e dos nossos alunos, e do curso de Engenharia do Ambiente, que, não saberão certamente, é dos cursos mais antigos de Engenharia do Ambiente do país. Numa altura em que pouca gente falava ainda de formação para a área do ambiente, já a Fernando Pessoa tinha a sua licenciatura em Engenharia do Ambiente. E do que estou aqui a dizer, para terminar, e agradecer naturalmente a oportunidade que todos os parceiros nos deram de podermos subscrever este protocolo, e da nossa parte comprometemos a envolver todos os nossos esforços e os meios que possamos para que daqui saiam resultados, para que, obviamente, comecemos a resolver os problemas estruturais do país. Os problemas estruturais começam por estas pequenas coisas. Não é? Nós temos sempre a mania de começar pelas coisas grandes. Quando o país é pequeno, e como dizia o Jacinto quando subia a estrada para Tormes, com o Zé Fernandes, parou no meio da rampa e disse para o Zé Fernandes: ó Zé Fernandes, este país é um país pequeno, não é? O Zé Fernandes disse: é, Sr. Jacinto. O Jacinto tinha acabado de chegar de Paris, da cidade das luzes, vinha todo cheio da Europa, não é? É, de facto, é verdade, Sr. Jacinto, é muito verdade isso. Mas foi para mais um espaço e tal, voltou a parar. Mas, ó Zé Fernandes, o seu povo também não é grande, pois não? E esse é que é o nosso problema. O povo só se engrandasse através dos bons chefes. Não há nenhum povo que seja grande por si só. Precisa de ter quem seja capaz de o comandar e o dirigir, como aconteceu na altura da Reconquista Cristã, neste Rio Tinto, onde nós procuramos agora intervir. E, em conclusão, e agradecer, portanto, a possibilidade que dão à Universidade de Fernando Pessoa, dizer que é sempre sublinhado que a Universidade de Fernando Pessoa é uma universidade privada. É verdade. Mas não há países sem iniciativa privada. É preciso que as pessoas se convençam disso. Os países, para se desenvolver, precisam que os privados invistam, criem emprego para que as pessoas tenham salário e com isso possam pagar impostos. Esta mania de pensarmos que ser privado é, enfim, uma tolerância que se faz no espaço público que é de nós todos,
é uma manifestação de incultura que tolhe o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável estriba-se na cultura. Sem cultura não há desenvolvimento sustentável. Há pessoas clandestinamente a ligar, enfim, dejetos, a fazer de Rio Tinto uma cloaca pública. Chama-se isto incultura. As pessoas estão, naturalmente, a contribuir para que nós, a prazo, gastemos mais em doença. Que é o que nós temos. Nós temos um sistema que se chama Nacional de Saúde, mas ele não passa de um Sistema Nacional de Doença. Porque em doença gasta-se, em saúde investe-se. E do que nós estamos aqui a falar é de saúde. Investir na saúde, para depois não gastarmos na doença. Porque vamos todos adoecer, até por envelhecimento. A longevidade se encarregará disso. Mas que seja o mais tarde possível. E que, consequentemente, seja a menos custos públicos possíveis, porque os custos públicos são suportados por todos nós. E nós estamos a suportar, muitas vezes, comportamentos de risco, comportamentos incultos, daqueles que, por incultura, acham que um rio é uma cloaca. Quando um rio é um espaço, como foi aqui dito e muito bem, um espaço de vida. E é disso que estamos aqui a falar. Muito obrigado por me terem escutado e apenas o compromisso público da Universidade de Fernando Pessoa não contribuirmos para mais um estudo, não é? Porque este país, evidentemente, já tem estudos demais, enfim, tem estudos de menos, mas tem estudos demais destes diagnósticos e depois tem muitos papagaios, todos os dias cansam a comentar, a construir um país que não existe, mas na cabeça deles é esse país que existe. E vivemos no país do faz de conta. E quando se faz de conta que o país existe, e uns fazem de conta que trabalham, outros fazem de conta que estudam, outros fazem de conta que ensinam, andamos no país do faz de conta. Isto nunca mais vai para lado nenhum. Temos que passar para o país real, botar os pés no chão e saber, como dizia o poeta António Machado, poeta espanhol, contemporâneo de Fernando Pessoa, o caminho faz-se caminhando. E o António Jadião, melhor do que ninguém, traduziu isto quando nos disse que é o sonho que comanda a vida. Os sonhos que sejam possíveis de transformar em realidade, como este, é que nos devem comandar a vida. Tudo o resto, andamos a entreter e a fazer de conta que vamos levando a vida. Alguns levando a vidinha. E o problema é dos que levam a vidinha para prejudicarem aqueles que procuram lutar pela vida. Muito obrigado.